procedência ao que foi proposto na disciplina pelo professor Aníbal, nós temos o nosso segundo experimento, que é o elevador hidráulico. O elevador hidráulico ele leva em princípio dois grandes assuntos da física, que é fluidos, e dentro dos fluidos tem um princípio de Pascal. Bom, o princípio de Pascal se diz que se você aplicar uma pressão em determinada parte de um fluido, essa pressão ela vai se propagar igualitariamente para todos os outros pontos e partes do recipiente daquele fluido. Se você pegar a fórmula de pressão, que pressão é igual a força dividido pela área, você tem que a pressão aqui em 1 é igual a força 1 dividido pela área 1 e a pressão em 2 é igual a força 2 dividido pela área 2. Como as pressões têm que ser igual, ou seja, o ΔP1 tem que ser igual ao ΔP2, nós podemos isolar essa expressão e chegar na expressão que força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. É o que a fórmula que nós iremos utilizar no nosso experimento. Bom, o nosso experimento vai consistir de 4 seringas, 3 de 3 ml e uma de 5. Iremos acoplar uma mangueira nas seringas de 3 e 3 ml e as seringas numa seringa de 5 ml e numa de 3 ml para demonstrarmos que a força, quando é aplicada quando as seringas são iguais, vai ser maior do que quando as seringas forem diferentes. Bom, no caso aqui, eu demonstrei aqui quando as seringas forem de 3 e 5 ml. Pelo princípio, aqui nós temos que a área 2, que é a área de 5 ml, é muito maior, assim, teoricamente, do que a área 1. Como a área 2 vai ser maior do que a área 1, a força que você vai aplicar aqui na seringa 1 de 3 ml vai ser menor do que a força 2 aqui. Então, se você colocar aqui um peso, vamos supor, de 200 gramas, você vai precisar aqui somente de um peso de 89 gramas, aproximadamente, para fazer com que aquele consiga suspender, através do princípio de Pascal, que é através dessas fórmulas aqui. Então, a gente mediu através de uma trena o raio de cada seringa. O raio da de 3 ml é aproximadamente 0,4 centímetros e o raio da de 5 ml é 0,6 centímetros. Se você calcular a área de ambas, você vai ver que a área da seringa de 3 ml é aproximadamente 0,5 centímetros quadrados e da área 2, que é de 5 ml, é aproximadamente 1,13 centímetros ao quadrado. Então, partindo desse princípio, nós temos como calcular as forças que serão atuantes em cada seringa. E essas forças é a força-peso do determinado objeto que está lá preso na seringa. Então, pela força da gravidade, nós temos que a força da gravidade é igual a massa vezes a gravidade, ou a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a força 1 é igual a massa 1 vezes a gravidade e a força 2 é a massa 2 vezes a gravidade. Então, eu estipulei aqui uma massa 2 de 200 gramas que nós iremos colocar aqui na seringa de 5 ml. Então, iremos calcular qual é a massa que eu tenho que colocar aqui na seringa de 3 ml para que seja aquela massa mínima para conseguir suspender esse peso. Então, partindo aqui do princípio de Pascal, substituindo F1 por M1G e F2 por M2G, dividido pelas suas próprias áreas, nós vamos chegar nessa expressão, M1 sobre A1, M2 sobre A2. Eu tenho um A2, eu tenho uma M2 e tenho um A1. Só basta agora eu calcular M1. Fazendo os cálculos, multiplicação pela divisão, nós achamos que a massa 1 é igual a aproximadamente 89 gramas, que é o que iremos demonstrar no nosso experimento. Pessoal, vamos dar continuidade aqui no experimento. Nesse momento a gente vai explicar o teorema de Pascal, que é o seguinte: aqui é o experimento. Nós estamos utilizando essa caixa de papelão. Vamos utilizar essas duas latas aqui. Vamos ter o auxílio de uma balança. E aqui é só terra, pedra, que a gente vai utilizar para acrescentar mais massa nas latas. Nós estamos aqui com 4 seringas. Desse lado aqui, nós estamos com 2 seringas. Uma de 5 ml e outra de 3 ml. Na qual o diâmetro da seringa, desse aqui, da de 5 ml, é maior do que o diâmetro da seringa 3 ml. Desse outro lado aqui, temos 2 seringas, na qual são de 3 ml. E o diâmetro interno da seringa é igual para ambos. Vou mostrar aqui a parte do fundo do experimento, onde dá para ver que essas 2 seringas aqui desse lado, são as seringas 3 ml, estão ligadas por essa mangueira. E aí, desse outro lado, temos uma seringa de 3 ml e de 5 ml e também estão ligados por uma mangueira. E dentro da mangueira e das seringas tem fluido. O fluido que a gente acrescentou dentro da mangueira foi a água. E neles vamos mostrar como a força aplicada na superfície de uma seringa vai influenciar na outra.
aumentando e diminuindo a altura. Isso é feito. Por que isso acontece? Ao aplicarmos uma força na superfície de uma seringa, a gente, lá dentro da seringa, vai gerar uma pressão. Essa pressão é dada por quê? Como é que a gente determina essa pressão? Força, no caso aqui, pode ser o peso dessa seringa aqui, sobre a área dessa seringa interna. Aí o que acontece é o seguinte: o que a gente pretende mostrar nesse experimento? Que na seringa, desse lado aqui, nós temos as seringas onde o diâmetro é o mesmo. Se a gente colocar duas latas onde a massa é a mesma, como a área é a mesma e a definição de pressão é força sobre área, quando a gente vai ficar, acaba que vai ficar em equilíbrio. Os dois corpos em cima dessas duas seringas, onde o diâmetro é igual. Partindo para essas duas seringas aqui, Zé Vitor já mostrou o cálculo há pouca hora, vai ficar um pouco diferente. Por quê? Porque a área na qual a gente está aplicando uma força na seringa 3 ml é menor do que a área da outra seringa de 5 ml. Zé Vitor, no quadro, mostrou a massa necessária para levantar na seringa. Vamos colocar uma massa aqui na seringa de 5 ml, 200 gramas. E ele determinou qual era a massa necessária para que a gente colocasse na seringa de 3 ml, na qual o diâmetro é menor, qual a massa necessária para colocar aqui para que a gente possa levantar a outra massa. O porém é o seguinte: no experimento aqui não vai ser possível a gente conseguir determinar essa massa, porque nós não estamos trabalhando com seringas ideais para o experimento, que no caso seria seringa de vidro. A seringa que a gente está utilizando no experimento é seringa de plástico, no qual o atrito interno é maior do que a seringa de vidro. Isso vai causar o quê? A sensibilidade no qual a gente aplicar uma força ou colocar uma massa em cima de uma delas, não fique nítido a variação da força, da altura no experimento. Quando a gente aqui, agora, eu fazendo aqui agora, quando a gente aplica uma força desse lado aqui, a gente percebe que a força que eu aplico em uma seringa é a mesma que eu aplico em outra para que a gente possa levantar. Quando a gente passa para seringas que têm diâmetros diferentes, raio diferente e área da base diferente, fica bem fácil de notar que a força que eu aplico na seringa de menor diâmetro é bem leve para que eu possa levantar a seringa de 5 ml. Quando eu vou aplicar uma força na seringa de 5 ml, eu já aplico uma força maior para que eu possa levantar essa seringa aqui. Eu já falei, Zé Vitor fez o cálculo há pouca hora e ele mostrou que a massa necessária que eu possa colocar na seringa de 3 ml para que possa levantar 200 gramas na outra. Não vai ser possível aqui a gente fazer isso, a gente vai fazer o experimento no instante, notar que vai ter uma variação aqui na altura, que a pressão vai ser transferida ao longo do fluido, porque, como eu já disse, por causa da sensibilidade, por causa do atrito, como a gente não está trabalhando com seringas ideais, acaba que não vai ficar nítido essa apresentação. Só que a gente vai fazer, para que percebam no nosso experimento, vamos colocar uma massa aqui, vamos determinar a massa nesse tanto, vamos botar aqui a balança para auxiliar para determinar a massa, e vamos ver, e vamos perceber no vídeo que a gente, ao colocar aqui, nessa daqui, uma massa, vamos determinar ainda a velocidade, o tempo com que ele vai diminuindo, com que ele vai baixando essa seringa, vai ser bem mais rápido do que eu colocar nessa. Por quê? Porque vai precisar de uma força maior, então no caso ele vai diminuir com um pouco mais vai ter um tempo maior para poder diminuir do que com esse. Esse vai ser nosso experimento. Vamos mostrar os dois casos, mas como eu já disse, pelo fato de a gente não estar trabalhando com seringas ideais, a gente vai mostrar de outra forma como essa variação de massa, de força, de pressão vai variar de uma seringa para outra. Bom, pessoal, como já foi dito, como a gente montou um experimento aqui ideal, perfeito, para que a gente note como o termômetro Pascal funciona bem da forma teórica, como foi explicado, a gente vai mostrar de uma forma que fique clara para vocês como que acontece isso.
Eu já expliquei que as seringas estão ligadas por uma mangueira e que elas estão preenchidas, que ela está preenchida por um fluido. Desse lado, nós estamos aqui com 2 seringas, onde a área da seringa é a mesma. O volume que a seringa tem é um volume de 3 ml a 3 ml e o seu diâmetro, a área de sua base é a mesma. E eu vou colocar aqui essa lata que foi preenchida, cheia de terra e pedra. Note na balança que temos aqui 700 gramas de terra, de pedra. Ao colocarmos aqui, note que no começo ela vai demorar um pouco a descer, por não ser uma seringa ideal. Se fosse de vidro, com uma sensibilidade menor, ia ser bem nítido, porque ele é bem sensível à força que a gente aplicar. Note, ó, que ao colocar no começo desce bem devagarzinho, e ó, tá descendo. Eu não estou aplicando nenhuma força. Aqui é só para evitar algum acidente, como já aconteceu há pouca hora, da lata virar e derramar tudo. Pronto. Aqui a gente colocou essa lata de massa de 700 e ela desceu de forma um pouco lenta, mas foi descendo ao pouco, graças à força aplicada sobre a lata, o peso da lata sobre a superfície da seringa. Ao colocarmos na segunda, no começo ela começa travada, mas quando ela começa a pegar, quando ela destrava a seringa, ela começa a descer com uma velocidade lenta também, mas que dá para perceber com que essa massa aqui, o peso que essa lata tem, quando a gente coloca aqui, vai descer de forma constante, igual a essa, com a mesma velocidade, ao mesmo tempo, se a gente fosse medir. A gente não vai medir o tempo, mas se a gente fosse medir, teoricamente era para dar isso. Vindo para esse lado das seringas, temos o quê? Nós, como já foi dito, temos uma seringa que é de 5 ml, que tem uma área da base maior do que a seringa, que é essa aqui de trás, de 3 ml. Quando colocamos a lata aqui em cima, note que desce bem lentamente, que não sei nem se está a olho nu, dá para ver, mas que ela... Note que não desceu, tem que ser um peso maior para que possa descer. A área dessa seringa com essa e essa aqui de trás é a mesma, o volume é o mesmo, 3 ml. Eu vou aplicar aqui uma força. E agora eu vou colocar essa mesma massa aqui. Observe só. De forma bem rápida, não estou colocando força, ela pressiona, a força aplica na seringa de área menor, faz com que a outra venha a suspender com uma velocidade bem mais rápida que a demais. Isso é o que o teorema Pascal explica. Já que a pressão interna é dada por quê? Força sobre área. Zé Vitor já explicou o cálculo, aqui é só a parte teórica, é a parte prática do experimento. Vou voltar aqui a colocar nessa outra coisa, nessa seringa de raio maior, e note que ela não desce. Desce de forma bem lentamente. Quando eu aplico uma força, vou aplicar aqui uma força na mão mesmo. Note que, ó, não preciso colocar muita força para essa aqui suspender a outra, mas na outra já coloco uma força maior. Eu levo o experimento para a sala de aula para que todos consigam perceber na prática a diferença da força que eu vou aplicar nessa seringa aqui. Ó, desce de forma suave quando eu aplico uma força na seringa de área menor. Quando eu vou para a maior, já aplico uma força bem maior. Do lado que as seringas têm a mesma área da base, quando a gente aplica uma força aqui, de uma forma um pouco suave também, é a mesma força que eu aplico na outra seringa. Ó. Se eu for aplicar aqui, tentar aplicar ao mesmo tempo a força dos dois lados, note que essa aqui é bem mais simples do que essa aqui. A força que eu aplico aqui é menor para que eu possa suspender a outra seringa, é menor do que eu aplicando na outra seringa. Por mais que ela tenha a mesma área aqui, a área da outra seringa do outro lado, na outra parte do elevador aqui, preciso dizer, a área de uma é maior do que a outra. Essa área aqui é maior.